Muito bem. É interessante porque aqui nessa passagem, mais uma vez, né, a gente põe em comparação a ressurreição que os judeus acreditavam, não é? A volta ao corpo. Com a reencarnação. Então, a ressurreição que os judeus acreditavam que existia era que, como eles não sabiam como aquilo se sucedia, ele acreditava, porque estava nas Escrituras, que, por exemplo, Elias, né, voltaria. Então, eles acreditavam que ele voltaria o quê? Da mesma forma, com o mesmo corpo, Personalidade. a mesma personalidade, como eles não sabiam. E essa ressurreição era como se fosse um milagre que era somente dos profetas. Somente os profetas é que tinham esta prerrogativa, essa capacidade, né? Então, a reencarnação já nos coloca diferente. Reencarnar, ou seja, voltar à carne. Então, nós somos um espírito, não é? Que veremos hoje. Estamos num corpo, amanhã viremos em outro e assim sucessivamente. Nós teremos vários corpos e uma só vida. O mesmo espírito. O mesmo espírito. Porque a vida é uma só, não é? O espírito é um só, mas as vidas os corpos são diversos, né? São diversas oportunidades. Então, a ressurreição, se quisesse aqui aplicá-la, ela poderia ser aplicada no caso de Lázaro, porque o Lázaro, quando anunciou que ele tinha morrido, não é? Que mandou chamar Jesus, porque Jesus era amigo da família, ele disse, né? Não tenhais pressa, não é? Por quê? Porque ele sabia que Lázaro estava dormindo, né? Era uma doença. Ele, né, na verdade, não tinha morrido. E quando ele mandou abrir lá, né, o sepulcro, né, estava, de certa forma, vamos dizer assim, com mau odor, mas era normal, porque estava fechado. Né? Não toma banho para ver se não fere, não é isso? Então, mas não era um estágio de putrefação. Ele não estava no estágio de deteriorização, porque se tivesse, Jesus ia derrogar as leis de Deus, fazer com que voltasse, né, ali um corpo apodrecido, a voltar a animar um espírito, né? Não teria condições. Né? Você falou muito bem. Ainda que isso fosse possível, e é possível, dependendo do livro de Jesus, que ele quisesse fazer realmente isso, revitalizar as células daquele organismo, ele até poderia, né? Mas ele, como ele veio para dar em doses homeopáticas dos seus ensinamentos, ele jamais nos agrediu. Ele não fez tudo o que sabia, o que podia fazer. Sem dúvida que não. Porque ele ia nos ofender, ele ia ferir a nossa visão, ferir o nosso entendimento, ferir a nossa sensibilidade. Exatamente. Isso que precisa também ficar bem claro. E ele fala, por enquanto não posso nos falar tudo. O que significa isso? Nós não íamos compreender, ia embaralhar de forma nenhuma. Imagina você trazer um grande expert em um assunto, um grande PhD, para falar para uma criança recém-matriculada no parque infantil. Né? Não tem como, quer dizer, os dois vão estar perdidos. O menino, a criança, que vai ouvir aquilo tudo e não entende nada, e aquele que você trouxe o sábio estará jogando pérolas aos porcos. Ou seja, jogando coisas tão ricas a quem não dá valor para essa peça. Né? Então, você tem razão, ele podia ter feito isso, mas não fez por quê? Porque ele queria realmente nos preservar. Né? No entanto, ele traz de volta, através não da reencarnação, né? Mas ressuscitou, você voltou no mesmo corpo. A reencarnação, que você vai nos passar agora, eu tenho certeza, dá tempo de nós fazermos isso hoje, seria realmente a grande mudança, a grande virada, né? Que a humanidade passou a ter daí por diante, onde reside, onde mora, a compreensão e o entendimento de todas as palavras de Jesus. Porque naquele caso de Lázaro poderia se aplicar a lei da ressurreição, mas no caso de João Batista e Elias, não é? Já não se aplicaria a ressurreição. Por quê? Porque eles viveram em épocas diferentes e em corpos diferentes, mas o mesmo Espírito que animou Elias foi o que animou João Batista. Exatamente. E aproveitando esse pequeno tempo que temos, se me permitam, que passar
aos internautas que, na verdade, eu tenho um corpo, então eu não tenho um espírito. O meu espírito está abatido, o meu espírito não. O seu corpo, porque você já é o espírito. Quem está falando, quem está ouvindo, quem está me compreendendo, é o espírito. Isso que nós precisamos tomar consciência. Entende? Agora, ele tem outras roupagens. Tive esta, tive outras anteriores, vou ter outras. A fim de que eu, o espírito, possa vir novamente aqui. Como se a roupa, como se o corpo fosse um escafandro para estarmos nessa dimensão que nós estamos, que é a Terra. Né? Então, eu terei outros pais, outra forma genética, forma física, um outro modelo, um outro figurino. Não é isso? A roupa vai mudando. Porém, o que veste a roupa é sempre o mesmo. Exatamente. Meus queridos amigos, vamos aqui concluir essa primeira parte deste capítulo e voltaremos no próximo programa, onde nós daremos continuidade a este mesmo capítulo. Então fiquem com Deus e agora nossas despedidas também do nosso amigo Durante. Até a nossa próxima reunião, que ansiosamente aguardamos. Muita paz a todos.